O que é neuroma de Morton? É considerado um tumor e todos os casos são cirúrgicos? Eu sou Caio Augusto, médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, e estou aqui para responder essas perguntas e outras sobre esse tema tão comum no nosso dia a dia. O neuroma de Morton foi descrito pela primeira vez em 1876 por um cirurgião americano, Thomas George Morton. E, na verdade, ele não é um tumor, então ele é uma fibrose do nervo digital, que é esse nervo que a gente tem na parte plantar do pé. Geralmente isso é causado por uma irritação constante. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma sobrecarga muito grande na região dos dedos menores, ou por uso de bico fino, salto alto, ou uma sobrecarga excessiva, uso de chuteiras, enfim, tudo que possa causar um estresse muito grande nessa região, vai causando uma irritação e, consequentemente, uma inflamação e fibrose desse nervo. Esse neuroma ele pode estar localizado tanto no segundo quanto no terceiro espaço intermetatarsal. Então, o que é isso? Ele pode estar localizado entre o segundo e o terceiro dedo ou entre o terceiro e o quarto, que é o mais comum. Então, a característica mais comum dessas dores é uma dor em queimação. E alguns pacientes, além dessa dor em queimação nos dedos, pode sentir uma sensação também de pedrinha dentro do calçado. Então, quando o paciente está pisando, ele sente que está pisando em alguma bolinha, enfim, em algum objeto irritante, que ele está pisando literalmente em cima do neuroma. Essa dor piora quando os pacientes usam, como eu falei anteriormente, o uso de calçado apertado com bico fino, ou corredores, quando estão correndo longas distâncias e essa dor exacerba bastante, então essa queimação aumenta muito. Quando o paciente tira o calçado, tira o salto alto, tira o tênis, melhora, relaxa e alivia essa dor, só que nos casos crônicos da doença, nem tirando esse calçado o paciente melhora com a dor. Então a dor ela continua até mesmo nos momentos de descanso do paciente. Então o diagnóstico é clínico. Qualquer deformidade que o paciente tenha nos pés pode aumentar a chance de desenvolver o neuroma de Morton. A gente já gravou um vídeo aqui no canal falando sobre o hálux valgo, que é a Joanete, e explicou que o hálux valgo pode sobrecarregar os raios laterais. Então isso é um fator de risco também para ter esse neuroma de Morton. Quando o paciente tem alguma deformidade em garra desses dedos, ou tem calosidade na parte de baixo do pé, também aumenta a chance do paciente ter esse neuroma de Morton. E os testes clínicos que a gente faz para o diagnóstico do neuroma, primeiro a gente pode fazer uma pressão exatamente no espaço intermetatarsal, que é onde está localizado esse neuroma. Esse teste vocês estão vendo aí na imagem. E um outro teste que a gente faz, que a gente literalmente sente esse neuroma comprimindo medial e lateralmente o pé e colocando o nosso dedo na parte plantar. A gente consegue sentir o estalido e o paciente sente uma dor. E esse teste também é para confirmação do neuroma. Além disso, a gente pode fazer alguns exames de imagem, ultrassonografia, ressonância magnética. Porém, o paciente ter o neuroma de Morton não necessariamente conclui que ele tem sintomas. Então, os estudos recentes mostram que até 1/3 dos neuromas de Morton são apenas achado de imagem. Então, o paciente faz uma ressonância, faz ultrassom por outro problema no pé e acaba encontrando esse neuroma de Morton sem ter sintoma algum. O tratamento para o neuroma de Morton ele pode envolver medidas não cirúrgicas e medidas cirúrgicas. Primeiro que a gente tem que fazer é educação em relação aos calçados. Então o paciente tem que evitar sapato que tem a parte da frente apertada, evitar uma sobrecarga excessiva. Em alguns casos pode colocar palmilha, órteses para diminuir essa sobrecarga na parte da frente do pé. Muitas vezes essa infiltração ela é à base de corticosteroides, à base de anestésicos, enfim, vai depender da experiência e da opção do médico junto com o paciente, qual a melhor infiltração a ser feita. Tem alguns estudos falando também sobre a radiofrequência, e nada disso melhorando, a gente pensa na ressecção. A ressecção ela pode ser feita por via dorsal, então é feita uma incisão em cima do pé do paciente, ou pela via plantar, que é feita uma incisão embaixo do pé do paciente.
e a gente sempre resseca esse neuroma e envia para biópsia. Eu agradeço sua atenção. Aqui embaixo eu vou deixar o site onde tem artigos explicativos sobre os temas mais comuns do pé e tornozelo. Se tiver alguma dica, alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar no direct ou nos comentários. Se você se interessa em temas como esse, se inscreva, curta e compartilhe para que esses vídeos consigam alcançar o maior número possível de pessoas. Obrigado e até semana que vem.